Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Cristo se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso. O título da segunda-feira é O modelo que o Senhor deseja para a sua igreja. E o versículo, Atos capítulo 10, versículos 34 e 35. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, pois o Senhor não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, a prova disso é que nós, que somos as coisas loucas do mundo, as coisas fracas, aqueles que nada são, fomos escolhidos pelo Senhor, fomos alvos da Tua misericórdia e da Tua graça. E mais ainda, hoje temos recebido a Tua palavra, cheia de espírito, cheia de vida, uma palavra que a cada dia tem mostrado a direção. O Senhor tem sido extremamente misericordioso e gracioso para com cada um de nós. E nós rogamos, Senhor, que até a Tua volta o Senhor continue dia após dia falando conosco, nos dando a revelação da Tua palavra. E que essa palavra produza em nós aquilo que o Senhor deseja. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nesta segunda-feira nós temos um resumo de alguns pontos que nós vimos na semana passada, principalmente dentro do livro de Atos. No capítulo 2, nós sabemos ali, no dia de Pentecostes, a igreja tem o seu início. E o final do capítulo 2 nos mostra o ambiente da vida da igreja, que é o ambiente que Deus quer para a sua igreja, né? Para nós hoje. Então, no final do capítulo 2 de Atos, partindo do versículo 41, nós lemos: Então os que lhe aceitaram a palavra de Pedro e dos demais apóstolos, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, esse é o início da igreja em Jerusalém. E ali, o versículo 42 é um versículo chave. Por quê? Diz que eles perseveravam na doutrina, no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, ou seja, aquilo que era ensinado pelos apóstolos era ruminado, digerido pelos demais irmãos. Então havia comunhão nessa palavra. Essa comunhão, então, fazia com que essa palavra circulasse, e assim como nós vimos, né, muitas semanas atrás, como a circulação sanguínea. Essa palavra encorajava, essa palavra dava direção e também fazia com que as coisas negativas fossem sendo extintas. Então, é como a circulação sanguínea. Então, o versículo diz, né, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, nesse ambiente, irmãos, a igreja em Jerusalém começou a prosperar muito. E aí você vai vendo no desenvolver dos capítulos de Atos, principalmente a ação de Pedro, como ele tomou à frente, assim como o Senhor queria que ele tomasse na liderança dos apóstolos, no ensinamento. No capítulo 6, quando houve aquela discussão, aquele problema em que os irmãos, os judeus helenistas, né, aqueles que falavam grego, tinham as tradições gregas, estavam reclamando que eles estavam ficando para trás, as viúvas deles, na verdade, estavam ficando para trás na distribuição
diária de comida, mantimentos. E ali, irmãos, quem foi levantado para cuidar disso? Ali os apóstolos se reuniram e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então, o que eles estavam concentrados? Na palavra, em falar a palavra profética, a palavra que era o ensinamento dos apóstolos. E aí eles disseram: olha, escolham 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e encarreguem desse serviço. É aí que surgem então os diáconos. Um desses 7 era Estevão. E aí eles finalizam dizendo: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então a função dos apóstolos estava muito clara ali, eles estavam em direção da igreja, estavam consagrados ao ministério da palavra. Então, por exemplo, nos dias de hoje, numa igreja, os presbíteros, eles vão cuidar de toda a administração da igreja, mas o ministério da palavra ainda vem dos apóstolos. Então, até aqui as coisas caminhavam bem, só que quando começa a mexer naquilo que Deus estabeleceu, aí começa a dar problema. Então, o que começou a acontecer? Resumidamente, nós vemos que em Atos 6, Estevão, ele surge, né, uma figura cheia do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, também fazendo prodígios, sinais, e aí ele atrai a atenção daqueles do judaísmo, né, que eram a favor da lei, enfim, sacerdotes, que eram a parte poderosa do povo de Israel. E aí eles prendem Estevão, acusando de que Estevão estava falando contra a lei, contra Moisés. E aí, semana passada nós vimos isso, né? Na verdade é uma grande distorção, porque o que Estevão estava fazendo era falando da realidade daquilo que Moisés havia profetizado. Não só Moisés, mas também os profetas do Antigo Testamento, a chegada do Messias, que era Jesus, né? Como ele havia morrido e ressuscitado. Mas o que aconteceu? Estevão ainda fez uma extensa defesa, mostrando para eles a respeito disso, começando lá em Gênesis, mas não deu certo. Por quê? No final do capítulo 7, depois que Estevão estava falando, não é? Ali no versículo 54, diz que eles ouviam, enquanto eles ouviam, eles se enfureceram no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Então veja, ali havia uma pessoa cheia do Espírito Santo e havia outros que estavam com o coração totalmente endurecido, revoltados e não conseguiam ouvir a voz de Deus, que era a voz do Espírito, falando através de Estevão. E aí eles lançaram, né, versículo 57 diz: eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E eles mataram Estevão. E o jovem Saulo estava ali, consentindo com a morte e fazendo o possível para ajudar. Então, a partir dali, irmão, se levantou uma grande perseguição. Essa perseguição fez com que muitos irmãos que queriam viver aquela vida da igreja que nós vimos no começo de Atos, saíssem de Jerusalém, fossem para outras nações. E o que parece, o que mostra que aqueles que ficaram, por causa da severidade daquela perseguição, depois nós vemos que o próprio Paulo, ele levava, né, até então Saulo, né, ele levava cartas para prender e até matar aqueles que invocavam o nome do Senhor. Então era uma coisa muito cruel, muito pesada. Então aqueles que ficavam, talvez até inconscientemente, irmãos, eles começaram a retroceder e aceitar mais as coisas que vinham do judaísmo, meio que ficando em cima do muro. Para quê? Para também não serem mortos. Aquele ímpeto de pregação a respeito de Jesus, a gente vê que deu uma baixada. Mas ainda assim o capítulo 9 nos mostra que os apóstolos que permaneceram estavam pregando o evangelho.
A igreja ainda continuava crescendo, mas o que nós vemos, né? Qual que é a estratégia de Satanás? Se ele está vendo que matar os cristãos, perseguir, não está dando certo, a igreja ainda está crescendo, então ele vai para o segundo movimento, é a mistura. Ele fez isso na história da igreja, né? Nós vimos quando nosso amado irmão Pedro nos mostrou, né? Na história da igreja, na época de Constantino, enfim. Então, o que começou a acontecer? Muitos da seita dos sacerdotes, dos fariseus, muitos sacerdotes da seita dos fariseus, saduceus, eles começaram a se converter. E ali, irmãos, eu repito, eles eram a parte poderosa do povo, eles tinham influência. Não era uma influência espiritual como a dos apóstolos. Mas quando você colocava os apóstolos, humanamente falando, quando você colocava os apóstolos, Pedro, João, pescadores, a gente não sabe nem se Pedro sabia escrever, pelo menos no grego, não é? A gente vê que as epístolas dele são ditadas por ele. Então, quando você coloca, humanamente falando, você coloca eles, e aí do outro lado, escribas, letrados, falando outras línguas, conhecendo até então a palavra de Deus, era um Antigo Testamento só, conhecendo a lei, as profecias, humanamente falando, irmãos, as coisas começaram a pender para o lado dos judaizantes. O que é um judaizante? O judaizante é aquele que creu no Senhor Jesus, mas continuava obedecendo a lei de Moisés, fazendo as ofertas, circuncisão, guardando a lei. Então começou a crescer um movimento, e esse movimento, irmãos, fez com que Tiago, irmão de Jesus, que era alguém que tinha um tom muito conciliador, alguém que era uma pessoa piedosa, então não queria briga, confusão, ele se tornasse um dos principais nomes da liderança da igreja de Jerusalém. Como presbítero, tudo bem, ele se tornar um dos presbíteros. Na verdade, a gente sabe quem escolhe, pelo menos a gente via isso por Paulo, né? Quem escolhia, levantava os presbíteros era o apóstolo Paulo, ou seja, então a gente não sabe não há um registro claro de quem levantou, quem designou os presbíteros em Jerusalém, mas Tiago era um deles, e se tornou um nome tão forte, irmãos, que aí você compara Atos 6, quando os apóstolos tinham liberdade para tomar as decisões, e você vai lá para Atos 15, e aí as coisas começam a desandar. Por quê? Vamos resumir um pouco, para não ficar grande o áudio. Então vamos fazer um parênteses para explicar, para chegar em Atos 15. Isso, irmãos, eu não tô lendo os versículos, são muitos versículos, mas se você, por exemplo, acompanha o Alimento Diário, você vai ver que tem muita citação de versículos. E, aliás, é muito importante. Nós fazemos a imersão nos pontos, né? Todos os dias, graças ao Senhor, nós temos os pontos da imersão. Mas faça também uma leitura do Alimento Diário, imergindo na palavra do Alimento Diário, lendo os versículos, mergulhando nesses versículos, orando e lendo. Por quê? Vai constituindo cada vez mais. Então, não leia apenas por ler, cumprir minha obrigação. Cave, você vai encontrar muito ouro. Muito bem. Então, o que começou a acontecer? Quando eles foram dispersos por causa da tribulação e saíram para as regiões, para as outras cidades, em Antioquia, primeiramente, tinha um consenso que era: não pregue para gentios, pregue apenas para os judeus. Mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o evangelho fosse entregue a todos. Então não adianta, quando o homem quer fazer a sua vontade e a vontade de Deus é outra, a vontade de Deus, irmãos, o Espírito, ele sempre vai prevalecer. Então o que aconteceu? Conforme alguns desavisados, né, vamos dizer assim, pregaram para alguns gregos em Antioquia. E ali se levantou a primeira igreja gentia. A gente sabe que os primeiros gentios a, entre aspas, entrarem para a igreja foi em Atos 10, com Cornélio, a família de Cornélio. Mas a primeira igreja numa cidade gentia foi em Antioquia. E ali, irmãos, então quando eles começaram, os irmãos de Jerusalém começaram a ver aquilo, falaram: bom,
Vamos dar uma olhada para ver se eles realmente são uma igreja, se a fé deles é correta. E mandaram Barnabé. Quando o Barnabé chegou lá, ele ficou impressionado, irmãos, com o que o Senhor estava fazendo ali. E Barnabé era alguém, assim, muito, muito humilde e muito prático. Ele não era aquela pessoa que fala assim, agora eu cheguei aqui, agora eu vou liderar isso aqui vai ser uma obra minha. Não. Logo que ele chegou ali, ele percebeu, eu preciso de ajuda. E ele sabia, ele já tinha ouvido falar de Paulo. E aí ele foi até onde Paulo estava, se não me engano ele estava em Tarso, salvo engano, e trouxe o apóstolo Paulo, que até então era Saulo, né? Trouxe para Antioquia. E ali em Antioquia, irmãos, vamos dizer assim, eles renovaram aquilo que Deus queria, aquilo que a gente via em Atos 2, foi renovado em Antioquia. Por quê? Porque o ambiente em Jerusalém, como nós vamos ver, ele já não estava mais aquele ambiente puro de alegria, de singeleza, de liberdade do Espírito Santo, como em Atos 2. Então, quando a gente vai para Atos 13, logo no versículo 1, nós vemos o seguinte, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Por quê? São os profetas e os mestres que, recebendo a palavra profética, ajudam com que essa palavra, o ensinamento dos apóstolos, ajudam com que essa palavra seja bem conduzida, circulando, assim como a circulação sanguínea, na igreja, para que os irmãos sejam alimentados, conheçam a verdade e sejam encorajados no caminho do Senhor. Em 1 Coríntios 12, veja só, até semana passada acho que eu citei o capítulo errado. Salvo engano, eu falei 1 Coríntios 11. Eu ia corrigir depois, eu acabei me esquecendo. 1 Coríntios 12, versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Então você vê, se não tem apóstolo, não tem igreja. Então hoje há um grande movimento no cristianismo dizer, não tem mais apóstolo, era só os 12 e Paulo. Tudo bem, aqueles 12 têm a sua importância, mas hoje o Senhor continua levantando os seus enviados. A palavra apóstolo significa enviados. Então, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Aí depois operador de milagre, dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas, etc. Então, esses três, o apóstolo, já no âmbito da obra, de uma maneira universal, e os profetas e mestres, aí já de uma maneira local, é que fazem com que a palavra de Deus e a igreja, a palavra de Deus na igreja, seja bem administrada. Então, aqui você tinha pelo menos 5, que provavelmente eram os 5 presbíteros aqui de Antioquia. Mas veja, não dá ênfase a eles serem os presbíteros, porque o bispo, o presbítero o bispo, não é? A função é a administração, é cuidar. Mas o principal, veja, lembre-se quando Paulo fala a Timóteo que um presbítero ele é digno de dobrar dos honorários se ele se afadiga na palavra. Quer dizer, é alguém que não só está preocupado em administrar questões práticas da igreja, mas que está preocupado em receber a palavra e administrar essa palavra para a igreja, um ensinamento saudável. Então aqui em Antioquia você tinha isso. E esse viver da palavra, do ensinamento saudável, dava liberdade ao Espírito. Tanto é que o versículo 2 diz, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então o Espírito tinha essa liberdade. Voltando, resumindo, a partir do capítulo 13, Barnabé e Saulo saem na a primeira viagem missionária de Paulo e levantam muitas igrejas gentias, principalmente igrejas na Galácia. E quando eles voltam, no final do capítulo 14, eles percebem ali em Antioquia que alguns desceram de Jerusalém, esses judaizantes, e estavam ensinando algo que depois em Gálatas Paulo chama de outro evangelho. Então no capítulo 15, versículo 1 diz, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos.
Eles estavam fazendo isso nas costas de Barnabé e Paulo. Quando eles saíram, eles iam por trás e iam semeando isso nas igrejas gentias. Versículo 2: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda em não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém. Agora, irmãos, as coisas começam, a Bíblia parece mostrar para nós como as coisas vão ficando erradas. Porque diz assim: subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Aqui, irmãos, os presbíteros já não deviam ter mais participação. Porque o presbítero ele cuida da administração da igreja, ou seja, de Jerusalém. São os apóstolos que cuidam da obra, ou seja, das igrejas, seriam das igrejas gentias, das outras igrejas, né? Das demais igrejas, todas as igrejas, na verdade. E aqui estava para se definir uma doutrina. Então, o que acontece aqui? Naquela discussão, Pedro se levanta com clareza e fala a respeito da verdade, que a salvação vem pela fé. E aqui, irmãos, deveria acabar a reunião. Essa é a palavra do apóstolo Pedro. Então, encerrou, não tem nada de lei aqui. Mas a influência dos judaizantes era muito forte. E aí Tiago levantou, presbítero, levantou depois, e ele meio que intermediou as coisas para que as coisas ficassem nem tanto para lá, nem tanto para cá. Só que não existe esse negócio de em cima do muro com as coisas de Deus. Ou a salvação é pela graça, ou não há salvação, não há mais caminho para a lei quando se fala da graça. E aqui, então, manda-se uma carta para as igrejas, ainda falando para que eles observassem costumes da lei, confundindo a cabeça dos irmãos. Mas aqui o ponto, irmãos, é como a palavra dos apóstolos já não era tão considerada como a palavra dos presbíteros liderada por Tiago. Aqui eu vou ler um parágrafo, né, para corroborar com isso, o segundo parágrafo, página 26. No entanto, após Pedro ter dado o seu parecer, estranha e inesperadamente, foi Tiago quem concluiu a reunião e tomou a decisão final. Tiago era irmão de Jesus, mas não fazia parte dos 12 apóstolos escolhidos pelo Senhor. O registro do Evangelho de João nos mostra que enquanto o Senhor exercia seu ministério terreno, seus irmãos, incluindo Tiago, sequer criam nele. Por isso é tão importante seguirmos de perto o Senhor, o enviado de Deus e sua palavra. Isso faz toda a diferença. Então veja, irmãos, quando você vai, aqui não está citando hoje, né? Mas quando você vai para Atos 21, a coisa está pior. Porque aqui ainda há menção dos apóstolos. Lá em Atos 21, quando Paulo tá na sua terceira viagem, ele sobe para levar ofertas para Jerusalém, para a Judéia, ele não encontra apóstolo nenhum, pelo menos uma menção de apóstolo. Quem fala com ele é Tiago. E Tiago mostra para Paulo a seguinte cena: veja como há dezenas de milhares de irmãos na igreja em Jerusalém, e todos zelosos da lei. O que nos mostra, irmãos, que esse ambiente dos judaizantes venceu e tornou a igreja em Jerusalém uma igreja improdutiva, uma igreja que estava fora do coração de Deus, no sentido de seguir o caminho correto. Era a igreja, mas, assim como, por exemplo, quando você vai lá para Tiatira, você vê toda aquela coisa horrorosa lá em Apocalipse 2 e 3, mas ainda é igreja, mas já é uma igreja que está totalmente desviada, fora do plano de Deus, da vontade de Deus. E o ambiente ali é tão forte que conseguiu confundir até o apóstolo Paulo, irmãos. Ele quase fez um voto ali, um voto do Antigo Testamento, que talvez confirmaria para os irmãos essa questão de que não tinha problema misturar com as coisas do Antigo Testamento com a lei. Paulo ele tinha muito zelo pelos judeus, pela salvação dos judeus. Então talvez ele tenha pensado, se eu ceder nesse ponto, eu vou ter uma porta aberta
para levar o evangelho para eles. Mas vejamos, ali Paulo errou, e o próprio Senhor não deixou, não permitiu que Paulo terminasse o voto. Ali ele foi perseguido também, ele quase foi morto, enfim. A questão é, quando se fala do evangelho, irmãos, e da palavra de Deus, não tem meio termo, não tem em cima do muro. E todos nós que recebemos a palavra de Deus e queremos seguir com fidelidade e pureza, muitas vezes nós vamos nos sacrificar, pessoas vão zombar, vão escarnecer, mas se nós nos mantivermos firmes, como Paulo se manteve firme pela verdade do evangelho, como nós vemos em Gálatas, nós vamos ver em Gálatas, né? No futuro, quando o Senhor voltar, essa firmeza que hoje pode ter trazido sofrimento, amanhã vai trazer galardão. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia, querido irmão, querida irmã. Estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o nosso Senhor.